Senhor presidente, colegas vereadores, estimada plateia, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Aproveito o ensejo para, nesse momento, saudar o Vandro, toda essa equipe de abnegados que trabalham incessantemente pela causa da doação de órgãos e tecidos, o Vandro, a Isoldi, velha batalhadora, Clênio, que nos brindou com os seus ensinamentos aqui, Renato Padilha, presidente da federação, enfim, todos aqueles envolvidos com essa grande causa. Nós vamos aproveitar uma deixa do vereador Renato Nunes, que ele disse, que certa feita, que a gente tem várias datas que se propõe aqui, se aprova leis aqui nessa casa, e são esquecidas pelos próprios proponentes, né? Então, em função disso, vereador Renato, lembrar que hoje, hoje, então, 12 de abril, é o Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos, através da Lei 7782, de 9 de junho de 2014. Nós, atendendo sugestão dos grupos de colaboradores, escolhemos essa data porque já existe o Dia Nacional, que é em setembro, então são duas oportunidades também de divulgar essa causa nobre. O que você sabe sobre doação de órgãos e tecidos? É um tipo de... O que é um transplante? É um tipo de tratamento que consiste no aproveitamento de alguns órgãos de uma pessoa falecida ou viva, utilizando-os em outras que dependem do funcionamento desses órgãos para sobreviver. Quem pode ser doador? Nós estamos falando coisas óbvias, mas sempre é bom rememorar, né? Que às vezes a gente esquece de pequenos detalhes. Qualquer pessoa em morte cerebral, independentemente de sexo ou idade, porém é essencial que os familiares, como bem disse o Fábio Escuro há pouco, né? A família tem que estar sabendo, porque senão todo um trabalho, uma vontade de um doador vai água abaixo por causa de que houve a falha na comunicação com a família. Quem pode doar em vida é qualquer pessoa com saúde normal e sem doenças infecciosas prévias, mediante autorização judicial. A compatibilidade sanguínea também é essencial e há também testes para selecionar o doador que apresenta maior chance de sucesso. Por isso que, às vezes, há uma inversão na fila de espera em função da compatibilidade. O doador cadáver é a morte cerebral, né? Rins, fígado, coração, pâncreas, pulmão, intestino, córneas, pele, ossos, músculos, tendões e vasos. As córneas, quem pode doar? Toda pessoa que morre, não necessariamente por morte encefálica, desde que tenha idade entre 2 e 80 anos, não portadora de infecção, sífilis, hepatite B ou C e AIDS. E as córneas podem ser retiradas até 6 horas após constatada a morte, o óbito. Morte cerebral ou morte encefálica significa a morte da pessoa, é a interrupção definitiva e irreversível das atividades do cérebro e do tronco cerebral, que comandam todas as outras atividades do corpo humano. Embora ainda haja batimento cardíaco, a pessoa não pode respirar sem os aparelhos e o coração baterá somente por mais algumas horas. Nesse momento é que podemos retirar os órgãos viáveis. Morte cerebral é a mesma coisa que coma? Não. A morte encefálica é muito diferente do coma. No coma, as células cerebrais continuam vivas, executando suas funções vitais, e o que ocorre é uma falta de integração entre o indivíduo e tudo que o rodeia. Até tem casos que a gente conhece de pessoas que ficaram anos e anos em estado de coma e depois, por que razão não se sabe, por uma providência divina, voltam a ter uma vida normal. Na morte cerebral, as células nervosas estão sendo rapidamente destruídas, o que é irreversível. Quem recebe órgãos ou tecidos doados? Os pacientes que estão na fila de transplantes, que é controlada pela Central de Transplantes. É um organismo do governo estadual criado por lei de 97. Além, como falei antes, além da ordem
Da lista, a escolha do receptor será definida pelos exames de compatibilidade com o doador. Por isso, nem sempre o primeiro da fila é o próximo a receber. Quem coordena o processo é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, criada pela lei federal e formada por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, gerentes administrativos e psicólogos. Após a doação, o corpo fica deformado? Não. A retirada de órgãos é uma cirurgia como qualquer outra, realizada com todos os cuidados de reconstituição, o que também é obrigatório por lei. A retirada de córneas também não deforma a aparência. O que devemos fazer para sermos doadores? Se você decidir ser doador, deve avisar a família, pois é ela quem deve assinar o termo de consentimento, sem o qual não ocorre a doação. Para ser doador, não é necessário deixar nada por escrito, mas é fundamental comunicar à família o desejo da doação. E o desejo de doar órgãos só se concretiza com a autorização da família por escrito. Nós tivemos muitos casos de pessoas que tinham a vontade de ser doadores, mas por motivos quaisquer, ou motivos até às vezes religiosos, a família na hora não autorizava, mesmo com a vontade expressa do doador. Potencial doador, todo paciente em morte encefálica. No Brasil, o diagnóstico de morte encefálica é definido pela Resolução 1480 de 97, devendo ser registrado em prontuário um termo de declaração de morte encefálica, descrevendo os elementos do exame neurológico que demonstra a ausência dos reflexos do tronco cerebral, bem como o relatório de um exame complementar. Existe um procedimento burocrático bastante rígido, porque para evitar a confusão e a fila, aquele negócio todo lá. Principais órgãos que podem ser doados, no caso de córneas, tempo máximo de retirada 6 horas após a parada cardíaca, e o tempo de preservação extracorpórea 7 dias. O coração antes da parada cardíaca, evidente, de 4 a 6 horas, pulmões antes da parada, 4 a 6 horas, rins até 30 minutos pós parada cardíaca e até 48 horas de preservação. Por isso que se vê seguidamente na televisão helicópteros andando a mil, equipes de hospitais recebendo material, porque o tempo é realmente exíguo para que tenha sucesso a operação. Fígado, antes da parada cardíaca, 12 a 24 horas, pâncreas, 12 a 24 horas, e ossos, olha aqui uma coisa interessante, os ossos até 6 horas pós-parada cardíaca e tem possibilidade de serem preservados até 5 anos. A idade do doador é menos importante do que o estado do órgão a ser doado. No entanto, é raro serem utilizados órgãos de pessoas com mais de 70 anos. No mundo inteiro há uma grande falta de doadores e isso se faz com que surjam grandes listas de espera. Muitos pacientes que esperam um coração, um fígado ou um pulmão morrem, pois não há nenhum órgão à disposição. Atualmente, os seguintes órgãos e tecidos podem ser transplantados: pulmão, pâncreas, vasos sanguíneos, intestino, ossículos do ouvido, pele, coração, válvulas cardíacas, córneas, medula óssea, fígado, rins, tendões e meninge. Antigamente se ouvia muito falar que doação se falava só de coração e córnea, praticamente, né? Mas hoje está muito mais amplo, em razão de que hoje a técnica é muito evoluída e permite que muita coisa seja aproveitada. Então, um doador apenas pode minorar ou salvar a vida de até 25 pessoas. Doação em vida. No caso de rim, medula óssea, pâncreas, fígado e pulmão, existe a possibilidade de que se realize o transplante com doador vivo. Então, a legislação brasileira permite a doação desses órgãos, entre parênteses, até o 4º grau. Declaração de líder para a bancada do PTB. Declaração de líder da bancada Obrigado. do PTB. Segue com a palavra o vereador Flávio Cassina. Obrigado. Além desse grau de parentesco, é necessário uma autorização judicial.
já a legislação portuguesa, como curiosidade, permite que qualquer pessoa, como cônjuges, amigos, seja doador de órgãos em vida, independentemente de haver relação de consanguinidade. Nós temos um exemplo aqui em Caxias, que um amigo nosso teve que ser passível de um transplante e não havia doador. E aí, por essas coisas da natureza, a namorada dele fez um teste e compatível. Aí, então, fizeram o casamento e fez a doação e com sucesso absoluto. São coisas raríssimas de acontecer, mas aconteceu aqui em Caxias. Olha o termo que está sendo utilizado agora modernamente, reciclagem orgânica. A gente até fica um pouco impressionado, porque mistura com outras coisas, outras ideias, né? Mas reciclagem orgânica a órgãos e tecidos que podem ser retirados de pacientes com morte cardíaca, outros só com morte cerebral e ainda aqueles extraídos de pessoas vivas. Pulmões. Pulmão, parte do tecido pulmonar pode ser retirado sem comprometimento. Fígado. Basta retirar um pedaço quando é para enxerto em pacientes com insuficiência hepática. Coração deve ser retirado imediatamente após a morte cerebral para que não haja comprometimento do órgão. Pulmões costumam ser retirados de pacientes com morte cerebral, mas em alguns casos é possível fazer a doação mesmo quando o coração deixar de bater. E o fígado, quando o órgão não funciona, é necessário recorrer a um doador e a retirada deve ser feita logo após o cérebro deixar de funcionar. Rins, transplante geralmente feito entre pessoas da família. Medula. Só uma pequena parte, essa é outra coisa importante que agora voltou com toda a força essa possibilidade da doação de medula, porque uma pequena parte precisa ser retirada e implantada em outro paciente, seu tecido se regenera, se multiplica sozinho. Isso é muito importante, é uma doação de medula que implica numa compatibilidade, tem que ter muita gente doadora para poder, às vezes, achar um receptor lá num outro estado, até num outro país, como já aconteceu aqui em Caxias. Rins, quem sofre insuficiência renal pode se candidatar ao transplante para se livrar da hemodiálise. Ossos e cartilagens, tecidos ósseos como cabeça do fêmur, podem ser transplantados. Pâncreas, órgão responsável pela produção de substâncias essenciais ao organismo, como a insulina, e é um dos mais transplantados. E a pele pode ser retirada para a realização de enxertos em pacientes que sofreram queimaduras graves, por exemplo. Uma parte na sequência, vereador Cassina. Basicamente, isso foi meio atropelado, porque o tempo é exíguo, né? E serve para nós todos, vereadores, como um lembrete para a gente continuar sempre nessa batalha, que é de fundamental importância, é uma solidariedade humana que não tem preço. Vereador Tui. Muito obrigado, vereador Cassina. Essa uma parte, depois, na sequência, eu gostaria de lhe Cassina. cumprimentar por esta apresentação tão importante, tão didática para a comunidade caxiense. E hoje se cumpre a Lei 7.782, uma lei oriunda de um projeto de lei de autoria da Vossa Excelência, que tramitou nessa casa em 2014. Naquele ano eu presidi o Parlamento e Vossa Excelência era o meu vice, e eu não tive oportunidade de votar, porque o presidente, em muitos projetos de lei, não vota. Mas, de outra banda, eu tive a oportunidade, 10 dias depois, de sancioná-la como prefeito em exercício. Então, hoje, para mim, tem um significado muito especial, porque está se cumprindo a lei. Eu queria aqui saudar, né, os representantes do RIM Viver e também da ONG Anjos da Esperança, porque estão vindo aqui comunicando ações, programas para massificar e também divulgar a importância da doação de órgãos e tecidos. Então, Vossa Excelência foi extremamente feliz, teve uma sensibilidade humana que é da sua gênese, é da sua característica, né, ter esse sentimento. E eu acho que sim, o vereador Adiló ficou muito bem
colocado, né, reciclagem orgânica. É um termo até muito interessante, porque reciclagem é quando, em tese, não se aproveita mais algo e se reaproveita para dar uma utilidade subsequente, que no caso é a vida humana. Então, legal, dia 12 de abril, essa data muito importante. Nós sabemos que o Brasil é o segundo país que mais tem feito transplante no país. 90% destes são feitos, do mundo, 90% deles são feitos, né, pelo SUS, e 80% tem sucesso, então, salvando vidas. Uma parte, vereador. E cumprimentar, porque realmente nós precisamos, né, utilizar os canais políticos, legislativos, para conscientizar a nossa comunidade, a sociedade caxiense, da importância de ser doador de órgãos e tecidos. Com certeza, uma córnea, um fígado, um pulmão, um coração, um pâncreas pode ajudar uma pessoa que está doente e muitas vezes precisando desse órgão a ter uma sobrevida maior, ter uma qualidade de vida mais digna, juntamente consigo mesmo e com a sua família. Então, novamente, lhe cumprimentar e dizer que, para mim, realmente estou emocionado, porque é uma lei que sancionei, um projeto de vossa autoria que hoje está se cumprindo nessa sessão ordinária. Meus cumprimentos, tenha toda a minha consideração. Sim, vereador. Obrigado, vereador Cassina. Cumprimentos pela proposição. E cumprimentar também Fábio Escuro, né, representante da doadores de órgãos, e também o representante aqui do Renviver, que se manifestou. E dizer que é muito importante avisar a família, ser doador, porque, tradicionalmente, os tabus religiosos é que criaram essa dificuldade das pessoas aceitar a doação, porque no passado sempre se imaginava e se apregoava que haveria a ressurreição desse corpo, aonde a ciência hoje comprova que é uma matéria que foi extraída deste ambiente, que serviu durante um determinado tempo para este espírito e que depois retorna ao ambiente de onde foi extraída. É só abrir uma sepultura, depois de 5, 6 anos, nós vamos ver o que nós vamos encontrar lá. Então, a doação ela é muito importante, é um gesto de amor, de suma importância a gente poder, através desse gesto, reconhecer que a gente teve uma vida sadia. E quantos outros gostariam de estar no lugar daqueles que podem doar? Então, é um último gesto que engrandece e que seguramente dá conforto, não só para quem partiu, mas também para os familiares, saber que ainda um último gesto de caridade e de amor ao próximo. Obrigado pela parte. Por falta de conhecimento, a gente vê que, às vezes, coisas curiosas acontecem. Teve um radialista aqui em Caxias que disse que nem falar de doação de órgão e tecido, porque ele queria se apresentar diante de Deus como foi posto aqui nessa terra. Falou na Rádio Caxias. Outro colega meu, um cidadão de cor, quando eu fui procurá-lo para que deixasse expresso a sua vontade de ser doador, ele disse, por dinheiro nenhum desse mundo, porque eu sou negrão, eles vão me operar e vão me tirar um órgão e vão me matar para dar para alguém. Então, é um trabalho árduo esse nosso aqui, porque tem muito tabu, tem os problemas de ordem religiosa, como quando falou o Adiló, a história da ressurreição dos corpos, então, tudo isso nos impede de fazer uma atividade como gostaríamos. Vereadora Gladys. Eu também gostaria de cumprimentar aqui, então, os representantes, o Fábio e o Vandro, que estiveram aqui. Vereador Cassina, eu queria dizer que, quando eu lhe conheci, eu lhe via de uma forma diferente, um casca grossa. Continua. Porém, estando aqui, convivendo com o senhor, tenho visto projetos apenas de quem tem um grande coração e uma grande sensibilidade com o ser humano. É bondade sua. É verdade. Então, para o senhor, tenho o meu respeito, tiro o meu chapéu e digo que fico muito feliz em saber que o senhor também está engajado nessa causa, que é muito difícil, realmente, de convencer as pessoas a doarem os seus órgãos. Então, parabéns. E era isso. E eu tenho ainda, no meu caso particular, tenho o agravante da idade, né? Que chega a uma determinada idade e a gente não presta mais para nada, né? Mas agora, na nova concepção de doação,
Muita coisa pode ser doada, mesmo por pacientes, por pessoas idosas, melhor dizendo, assim como a parte óssea, a parte de córnea ainda é possível, né? Mesmo no meu caso, tendo tido hepatite, né? Então, eu queria agradecer a atenção de todos e sintamos-nos todos contemplados com a presença magnífica dessas pessoas que fazem a diferença, são grandes batalhadores da causa. Enfim, é um trabalho que tem que ser permanentemente consolidado, porque a solidariedade decorre do trabalho de muitas mãos. Muito obrigado a todos.